ficar acumulando papel higiênico já utilizado, porque da mesma maneira que organismos minúsculos, eles começam a se proliferar a partir daquele material no plano físico, isto também ocorre no plano espiritual, são as chamadas larvas. Então evite tanto quanto lhe for possível o acúmulo continuado de papel higiênico e de materiais desta natureza no teu banheiro. Fraternais saudações. E neste assunto, dignos poder-se-á e com toda a justiça, se fazer a seguinte pergunta: mas, frater, será que isso realmente funciona? Ou seja, será que a disposição de determinados objetos e a organização de ambientes em que mais comumente vivemos, o nosso lar, escritório, o nosso altar, realmente são capazes de influenciar as nossas escolhas, os nossos caminhos e a nossa vida? Ou ainda, será que a desorganização, o desalinho de determinados objetos e do ambiente em que mais convivemos também são capazes de influenciar contrária e negativamente as nossas escolhas e os nossos caminhos? E a resposta, dignos do ponto de vista hermético, esotérico, rosacruciano e, em certa medida, até mesmo psicológico, é que sim. Ou seja, da mesma maneira que nós influenciamos o mundo e as circunstâncias, os ambientes em que estamos, refletindo nestes a nossa personalidade e as nossas escolhas, também estes mesmos ambientes são capazes, ainda que a níveis inconscientes, de influenciar a nossa vida, a nossa disposição, a nossa energia e, portanto, também os nossos caminhos. Para compreendermos este ponto, basta aqui lembrarmos de dois princípios fundamentais. Advindo do ensinamento do Mestre Jesus, um dos seus ensinamentos, e um outro do princípio de Hermes Trismegisto, do Hermetismo. No ensinamento do Mestre Jesus, há o seguinte axioma: aquilo que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes no céu será desligado na terra. Ou seja, as conexões que nós fazemos no plano material, elas tendem também a se interligarem nos planos sutis, no plano astral, no plano espiritual. Da mesma maneira que os pactos, ou seja, os acordos, as conexões, as ligações que nós realizamos no plano espiritual, tendem a se refletir aqui no mundo da matéria, no mundo material. O princípio hermético diz o seguinte: aquilo que está acima é como o que está abaixo, e o que está abaixo é como o que está acima. Veja, não é exatamente a mesma coisa, mas existe um reflexo, existe uma conexão, existe um alinhamento, existe uma influência e, portanto, quando nós organizamos, bem dimensionamos aquilo que está abaixo no mundo material, aquilo que está ao alcance de nossas mãos, nós também organizamos, redimensionamos, direcionamos as forças sutis, psicológicas, energéticas e espirituais. Daí a importância, sim, de estarmos continuamente nos relembrando por diferentes ângulos como nós podemos realinhar o nosso mundo material, para assim também realinharmos o nosso mundo metafísico, a nossa psicosfera. E é sobre isso que nós vamos conversar agora, dignos, mais propriamente sobre como nós podemos organizar esta área específica da nossa casa, o banheiro, de acordo com os princípios da Cabala da casa, ou também do Feng Shui, porque nós aplicamos aqui esses dois princípios. Vamos falar sobre o que se deve ter e 4 coisas que se deve evitar. Sejam muito bem-vindos, portanto, dignos irmãos e irmãs, a este que é o nosso vídeo 350, 350º vídeo em nosso canal de estudos herméticos, esotéricos e sobre as leis da vida. Desde já, claro, curta agora este nosso vídeo, é uma maneira de você colaborar. Se inscreva em nosso canal se você for novo por aqui, ative o sino, mas principalmente deixe aqui nos comentários
luz, vida e amor. Escreva aqui agora nos comentários e vamos responder na medida do possível os senhores. Luz, vida e amor. Luz, vida e amor. Pois bem, dignos, antes de entrarmos nas 4 coisas que devem ser evitadas no teu banheiro, vamos a algumas reflexões fundamentais, como por exemplo, como se organizam os 4 elementos esotéricos fundamentais dentro do banheiro, assim como na tua casa como um todo. Ou seja, quais são os 4 elementos desde a antiga Grécia? Ar, fogo, terra e água. Estes são os 4 elementos. Cada um destes elementos representam uma esfera, representam um aspecto da nossa vivência, da nossa psicosfera e da nossa psicologia. E quando nós bem dimensionamos estes elementos, nós também já estamos trabalhando energeticamente aquele ambiente específico. Mas no que tange ao banheiro, vejamos o seguinte: o elemento água vai referir-se à circulação da própria água. Então é interessante que você tenha uma boa circulação de água, evitando vazamentos. Então observe, por exemplo, vazamento de água do chuveiro, vazamento de água na descarga, vazamento de água na torneira, na bica que você tenha. Então veja se não tem água continuamente pingando, porque quando nós temos também um fluxo de desperdício de energia, de vazamento de energia, isso significa perda também de energia vital, de energia mental, de energia psicológica. Então, o primeiro princípio é esse, é observar o fluxo de água. O elemento ar dentro do banheiro vai se referir à circulação do próprio ar. Então, é interessante sim que você sempre tenha, na medida do possível, claro, uma circulação de ar saudável, que você tenha uma janela, que você sempre deixe uma janela aberta. Daqui a pouco nós vamos falar também sobre plantas, ou seja, se as plantas conseguem viver dentro daquele ambiente, dentro do teu banheiro, de forma saudável, isto significa que a circulação dos elementos também está sendo feita de forma saudável. O elemento fogo dentro do banheiro vai se dar, na grande maioria das vezes, pela iluminação. Então é também interessante que você observe uma iluminação forte dentro do teu banheiro. Não pode ser aquela coisa um tanto quanto mambembe, obscura, aquela lâmpada um tanto quanto amarelecida. Não, o interessante é que haja uma iluminação forte, vívida e segura. Não pode ser aquele pisca-pisca, acende e apaga. Então é interessante que no seu banheiro você troque também uma lâmpada mais fraca por uma lâmpada forte, representando aí o elemento fogo. O último e 4º elemento, que é o elemento terra. A terra é a própria parede, a terra é o solo. Então é interessante também que você observe as cores, que você observe a limpeza, que você veja também se não há aí buracos, se não há elementos aí faltantes dentro destes mesmos aspectos, no chão do teu banheiro, das paredes do teu banheiro. Mantenha isto também sempre limpo, na medida em que você transporta a filosofia hermética dos 4 elementos para dentro do teu banheiro e organiza isso de forma consciente, você também consegue estabelecer ali um princípio mais harmônico. Outro princípio interessante, advindo até do Feng Shui, é de que se deve evitar, na medida do possível, que a porta do banheiro dê para o quarto, para outros ambientes como a sala, para a cozinha, enfim, porque a porta do banheiro também ela tende a drenar a energia, simbolicamente falando. Se isto não lhe for possível, posicione plantas, no mínimo um vaso de plantas, entre a porta do teu banheiro e outros ambientes. Então, caso exista algum ponto em que você não consiga consertar e alinhar, lembre-se disso. Já que eu não posso realinhar isto, eu vou colocar aqui um vaso de planta para que esta energia seja redirecionada positivamente. Isto é interessante. Sempre tenha plantas no teu banheiro. Essas plantas podem ser, por exemplo, um pé de arruda, pode ser também jiboia, que também faz um efeito muito bonito. Você pode colocar até mesmo uma espada de São Jorge dentro do seu banheiro, na medida do que lhe for possível. Mas é interessante ter ali plantas, seres vivos que reflitam a vivacidade e reflitam de forma saudável o ambiente que ela está
inserida, até mesmo para a purificação daquele mesmo ambiente. O primeiro dos 4 elementos, portanto, dignos, que não se pode ter no banheiro, anote isto aí mentalmente, é papel higiênico, ou seja, tanto quanto lhe for possível, evite aqueles cestinhos muito comuns aqui no nosso país de ficar acumulando papel higiênico já utilizado. Tanto quanto for possível, retire aquilo para o seu devido destino ou mesmo descarte aquilo imediatamente. O ideal é que não se fique acumulando sujeiras, detritos por razões diversas, não apenas de um ponto de vista físico, porque ali você tem matérias em putrefação que, quando se estendem muito na linha do tempo, tendem também a se espalhar pelo próprio ar, prejudicando de forma invisível, mas absolutamente física e biológica, os indivíduos que convivem e que frequentam aquele banheiro. Mas não só isso, existe também uma razão de natureza astral, uma razão de natureza espiritual e metafísica, porque da mesma maneira que organismos minúsculos, eles começam a se proliferar a partir daquele material no plano físico, isto também ocorre no plano espiritual, são as chamadas larvas. Então evite tanto quanto lhe for possível o acúmulo continuado de papel higiênico e de materiais desta natureza no teu banheiro. A segunda coisa que se deve evitar nos banheiros dignos são roupas sujas, toalhas molhadas, roupas molhadas, sabe aqueles cestos de roupa que ficam ali se acumulando durante uma semana, 2, enfim, o ideal é que você retire aquilo. As toalhas, elas sejam estendidas, continuamente colocadas em ambientes com circulação de ar, e as roupas sujas sejam destinadas para uma lavanderia, para um local mais apropriado. O teu banheiro propriamente não pode ficar acumulando roupas sujas, toalhas e roupas molhadas. Isto também não é saudável de um ponto de vista energético. O terceiro elemento dos 4 dignos são os espelhos. Tanto quanto lhe for possível, mantenha também os espelhos da tua casa, mas em especial do teu banheiro, perfeitamente limpos. E por fim, a quarta e última coisa são os buracos e os vazamentos, ou seja, conserte também, na medida do que lhe for possível, todos os vazamentos, feche todos os buracos, mantenha as frestas dos azulejos perfeitamente limpos. Tudo isto, ao todo e ao cabo, vai trazer um ambiente no teu banheiro muito mais harmonioso, de acordo com os princípios da Cabala da casa, de acordo com o próprio Feng Shui, de acordo com a psicologia aplicada. E isto há de se refletir em todas as áreas da sua psicosfera. Digníssimos irmãos e irmãs, voltaremos a estes assuntos futuramente sob outros ângulos. Paz profunda.